O índice de desenvolvimento é usado para classificar países, blá blá blá. Para o seu cálculo, são levados em consideração expectativa de vida na nascer e irrelevante. O menor valor desse índice é zero e o maior valor é 1. Então, o menor valor desse índice é zero, né? Zero quer dizer o país é precário, tá? E o maior valor possível aí desse índice é 1. Beleza. E aí, 5 países foram avaliados e obtiveram os seguintes índices de desenvolvimento humano, né? O primeiro país tem o valor X. Segundo país tem o valor raiz de X. O terceiro país tem o valor X elevado a 1/3. O quarto país tem X elevado ao quadrado. E o outro tem X elevado ao cubo, tá? Nenhum deles zerou e nem atingiu o índice máximo. Ou seja, nenhum deles aqui tem o X valendo zero e nenhum. Beleza? Cadê o restante do enunciado? Né? O editor botou aqui errado, né? Cadê o restante da pergunta? Faltou isso aí, né? Alguém sabe qual era a pergunta? A pergunta era quem tem o maior índice ou quem tem o menor índice? É o maior, né? Tá. A pergunta é que tem o maior. Tem vaga aberta para editor aí. Tá? Acabou de abrir. Então, olha só. A pergunta é essa. A pergunta é: quem é que tem aqui o maior valor? Quem deles aqui tem o maior valor de todos desse aqui? Galera, qual o mecanismo dessa questão? Tá? Vamos supor que eu quero que você imagine aqui que esse X aqui, a gente quer saber quem é o maior X, né? Quem tem o maior IDH. Galera, vamos supor que o X, que o IDH fosse medido em números maiores do que 1. Tipo 2, 3, 4. Medir o seguinte, você tem que, primeira coisa, é entender a linguagem, assim, do seguinte, olha, todos esses países aqui têm um IDH diferente, mas o X é o mesmo em todos eles, você concorda? O X é o mesmo em todos eles. Porque tudo aqui é X, né? Então aqui é X, aqui é raiz de X, aqui é. Aí você fala assim, Pedro, então quer dizer que todos eles têm o mesmo IDH? Não. Não quer dizer que todos eles têm o mesmo IDH. Quer dizer que o X é o mesmo. Agora, por exemplo, o X é o mesmo, o que isso significa? Vamos supor que o X seja 2, o X é 2. Qual é o IDH desse país aqui? Responde pra mim. Qual é o IDH desse país aqui? É 2 ao quadrado. Só que 2 ao quadrado dá o quê? 4. Ah, o IDH dele é 4. E qual é o desse aqui? É 2 ao cubo, só que 2 ao cubo dá 8. Deu pra você entender? Qual é o desse primeiro aqui? É X, é 2. Entendeu? Então você fala assim, quem tem o maior IDH? Você fala assim, Pedro, então sempre vai ser o cara que tá com X ao cubo, porque X ao cubo é o maior, né? Sim, seria. O único problema dessa questão é que o IDH ele é um valor que está entre 0 e 1. E aí, por ser um valor que está entre 0 e 1, olha a complexidade que acontece aqui, né? Vamos supor que o IDH, que o X vale a 0,5. Vamos supor isso, que o 0,5 é X. Vamos supor isso, né? E isso aqui já basta para a gente resolver a questão. Vamos lá. Qual seria o IDH desse primeiro país? Né? Seria 0,5. O IDH dele é o próprio X, então o IDH dele é 0,5. Deu para você entender? Qual seria o IDH desse cara aqui? Raiz de 0,5. Né? Então o IDH dele é o quê? Raiz de 0,5. Meu Deus. O que é a raiz de 0,5? É o número que vezes ele mesmo dá 0,5. Um número que quando tu multiplica por ele mesmo dá 0,5. Isso aí, por incrível que pareça, é um número maior do que o próprio 0,5, você sabia? Vamos supor. Quem é a raiz do 0,5? É um número que vezes ele mesmo dá 0,5. Vamos testar o 0,7. 0,7 é maior do que 0,5, né? Pega 0,7 vezes 0,7. Você sabe quanto que isso dá? Dá 0,49. É 70% do 0,7, né? Você pode multiplicar aqui um em cima do outro que você vai ver que é isso mesmo, ó. Pega aqui, ó, multiplicação decimal, ó, 7 vezes 7 dá 49, sobra 4. 7 vezes 0, 0, com aquele 4, beleza. Tampa aqui, 0 vezes 7, 0, aí bota 9, 4, 0, duas casas decimais, 0,49, ou seja, praticamente 0,50, né? Entendeu? Então, a raiz de um número é o quê? Quem é o número que vezes ele mesmo dá 0,5? Quem é o número que vezes ele mesmo dá 0,5? É mais ou menos 0,7, ou seja, só aqui tu já percebe que o IDH desse cara é maior. Agora, se fosse um número. Se a medida do IDH fosse dada em números acima de 1, por exemplo, 4, vamos supor que o X seja 4, aí o IDH do primeiro seria 4 e o IDH do segundo seria a raiz de 4, seria 2, seria menor. E o IDH desse cara aqui seria x ao quadrado, seria 16, e aqui seria 64, que é o 4 ao cubo. Entendeu? É só que quando você tá com números menores do que 1, a regra se inverte, né? Quando você tá com um número menor do que 1, por exemplo, né? Você vai entender melhor aqui conforme a gente avança, tá bom? Deixa eu já vir pra esse último cara, pra esse aqui, ó.
Eu tô supondo que o x é 0,5, né? Então, quem é o x ao quadrado? Você concorda que é o 0,5 ao quadrado? Mas o que é 0,5 ao quadrado? 0,5 é meio. Então, 0,5 ao quadrado é o quê? O 0,5 vezes o 0,5. É metade da metade. Quanto que dá isso? Fica menor ainda, fica 0,25. Atrapalhou, no caso. Agora, esse aqui é o pior país. O país que tá x ao quadrado, na verdade, ele tem 0,25, menor do que os outros. Agora, imagina o país que tem x ao cubo, que é o mesmo x, né, que é o 0,5 vezes o 0,5 vezes o 0,5. É metade da metade, que dá 0,25, e depois tu multiplica isso pela metade. Metade de 0,25 vai ser o quê? 0,12, né? 0,125, que é menor, tá bom? Porque 0,25 é como se fosse do 0,250, né? E aqui tem 0,125, menor ainda. Então esse aqui, 0,125, tá menor ainda, beleza? Tá. Ficou pior ainda, né? Antes tu ter 0,250 do que 0,125. Tá, e esse aqui, só pra gente matar agora, né? Por enquanto, quem é o maior? O maior é esse aqui. Não, o maior, perdão, é a raiz, né? Raiz quadrada aqui, ó. Raiz quadrada de x. Só que agora tu já viu o quê? Que tem aqui o x elevado a 1/3. O que significa isso? Seria o 0,5 elevado a 1/3. Tu lembra como é que faz isso? Só, tá todo mundo vendo que isso aqui é uma questão do Enem, né? Uma questão recente. E aí eu, naquela lista, às vezes, alguém tava com dúvida, né? Será que isso aí cai no Enem? Isso que o Pedro tá mostrando? Você tá vendo que cai, né? Lembra o que que você tem que fazer aqui? Você tem que pegar esse 3 e puxar ele pra fora, né? Dar aquela puxada. E aí ele vem pra cá, ó, raiz cúbica de 0,5. E aí o 1 cai pra cá, não muda nada, né? 0,5 elevado a 1 é o próprio 0,5. E aí? Já percebeu que vai ser ainda maior do que o 0,7, né? Se a raiz quadrada de 0,5 já é um número maior, imagina a raiz cúbica, vai ser maior ainda, né? Então, que número vezes ele próprio, 3 vezes vai dar o 0,5? Sei lá, deve ser o quê? Vou testar, né? 0,8, vamos testar. Será que 0,8 vezes 0,8 vezes 0,8 dá 0,5? Então 0,8 vezes 0,8 vai dar 0,64. Agora 0,64 vezes o outro, 0,8, né? Vai dar o quê? Tira aqui 20%, né? Tirar 20% aqui no caso é tirar. ah, Porra, 8 vezes 64 dá 480, dá 15, dá 0,512, algo assim, de cabeça aqui. Ai, caraca, acertei isso de cabeça. 0,512, ou seja, é justamente um 0,8 a raiz cúbica, né, do 0,5. Tu tem que pegar o 0,8, que é maior ainda, multiplicar por ele 3 vezes para tu chegar no 0,5. Olha que louco, né? Na verdade, o país que tem o maior IDH de todos é esse aqui, x elevado a 1/3. Por quê? Porque justamente pelo x estar entre o 0 e 1, tem essa estrutura. Muito louco, né? Questão que todo mundo errou, bicho. Todo mundo errou. Essa questão foi muito errada. Muito errada. Muito mesmo. Todo mundo errou essa questão. Vou ser sincero, eu errei essa questão. Em alguma época aí que eu tava treinando, né? Eu fui fazer essa questão e eu errei de cara. Eu falei, o maior é o x elevado a 3, é óbvio, né? Qualquer número que seja o x, se você elevar a 3, ele vai ficar maior que todo mundo. Questão estúpida, questão tá só querendo ver se tu tá acordado, né? Questão só pra testar. Fui na E. E na verdade é o terceiro, é a letra C.